Ora, boa tarde a todos. Hoje temos aqui connosco o engenheiro José Cardoso que nos vai falar de 5G e os perigos que representam para a nossa saúde e não só. José Cardoso, pode então explicar-nos o que é esta coisa do 5G? Sim, o 5G é um sistema móvel que inclui vários protocolos. Quando as pessoas falam às vezes 5G, pensam que é só a radiação, falamos só da parte de rádio, mas na realidade representa um sistema com protocolos que permitem comunicar com muitos equipamentos diferentes. E é isso que eu vou tentar explicar na apresentação, porque é que isso apresenta um perigo maior, porque na realidade vamos ter muitos dispositivos ligados, mas eu vou começar por princípio. Vou explicar o que é o eletrossmog, os perigos da radiação, explico a parte um bocadinho da influência no corpo humano e depois explico então mais detalhe a tecnologia 5G e porque é que ela é mais perigosa. Eu tenho aqui uns slides que eu vou passar, vou partilhar o meu ecrã. Eu tenho formação em telecomunicações e trabalhei 15 anos nesta área e infelizmente nunca tive nenhuma formação específica sobre a parte da saúde. Eu achava que isto era, pronto, sabia que tinha era preciso ter alguns cuidados, mas não tinha noção de que era tão perigoso para a saúde, até eu morar durante 2 anos perto de uma antena. Eu estava a cerca de 50 metros da antena, em Zurique, numa cidade onde já tem o 5G, e comecei a ter muitos problemas de saúde, até um ponto que eu tive que sair de lá. Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia estar mais de 30 minutos dentro do apartamento e isso levou-me a explorar isto. Como tenho conhecimento e trabalho na área, então eu vou passar a explicar sem mais demoras. Este slide, pronto, é o início, né? É para explicar que nós somos realmente seres elétricos, porque o nosso corpo funciona através de impulsos elétricos, para movimentar os músculos, para respirar, tudo funciona através de impulsos. Quando nós somos expostos à radiação, a campos elétricos fortes, vamos ser afetados por isso. Mas estes campos são eletromagnéticos, não é só elétricos. Sim, sim, é uma correção importante. Sim, são eletromagnéticos. A influência dos campos elétricos ou magnéticos começa aqui por esta introdução da experiência de Masaru Emoto. Nesta experiência, eu tento mostrar aqui um bocadinho como é que só a energia do pensamento pode influenciar a água. E a energia do nosso cérebro, que o nosso cérebro emite, é muito baixa. E aqui tem alguns exemplos, por exemplo, na situação em que uma pessoa está a ter pensamentos positivos ou a falar palavras positivas de paz, de amor, de agradecimento, vê-se que os cristais que se formam na água, quer dizer, a água é exposta a estes pensamentos, a esta energia, e depois são cristalizados. E vê-se que tem umas formas muito geométricas. Quando são expostos a pensamentos destrutivos, até a música com má energia, vê-se que as estruturas que se formam são completamente pronto, Disformes. estruturadas, sim, disformes, sim, Sim. é isso é a palavra certa. E isto é um bocadinho para abrir a mente das pessoas, claro que se o próprio pensamento consegue originar estes campos, agora imaginem quando somos expostos a fontes artificiais. Desculpa só chamar aqui a atenção que o nosso corpo é 70% de água, não é? Portanto, se isto altera a água, portanto, Exatamente. altera o nosso corpo. Assim, é mesmo isso aí que eu quero chegar. Depois temos também a parte da influência do nosso meio. Portanto, nós funcionamos em sintonia com a Terra e temos as frequências da Terra que são originadas pelas descargas elétricas, pelos ventos, pelo movimento da água. Tudo isso geram campos de energia e vibrações que resultam numa frequência de vibração de uma frequência muito baixa. Anda aqui à volta de 7.8, 14, 20. Isto são frequências muito baixas. Mas desculpa só uma interrupção. É que, por exemplo, que eu até costumo consultar com alguma frequência o site russo, aquilo é do Instituto de Geofísica, salvo erro, e as frequências de Schumann não têm nada a ver com estes 7,8 Hz, neste momento andam altíssimas.
Pois isso aí pode ser influência de outros fatores. Isto são medidas mais antigas. Eu penso que isto tem a Hum, ver, que inclusivamente eles fazem a medição da energia que vem do cosmos e olha que não foi há muito tempo que teve assim uns dias seguidos que passou dos limites da capacidade deles de medir. Portanto, calcula-se que hum. tenha chegado aos 130, 140, por aí. Mas estamos a falar ainda de hertz, certo? Eu não estou a par Sim, disso tudo. sim, 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 sim. Ok, Isso aparece num site russo. Fazem a medição sim, diária e é em tempo real. ok. Isso por acaso desconhecia, mas também pode ter a ver com o momento atual em que estamos com variações na energia do Sol. Pode ter outros fatores, mas eu estou aqui a falar de valores Normais. médios, sim. E a questão aqui é que temos aqui do lado esquerdo a escala, em a energia que é emitida, mede-se, pode haver várias unidades, mas uma delas é volts por metro. E aqui vemos que a quantidade de energia anda à volta de 0,2 volts por metro para a energia da Terra. Quando nós temos a radiação dos telemóveis, estamos a falar de valores que andam à volta de 6 a 12 volts por metro. E em alguns países já maior, depende depois dos standards. Ou seja, ultrapassa cerca de 30 a 60 vezes. Então, em condições normais, nós já estamos a receber uma energia muito superior à energia que nós estamos habituados, portanto o nosso corpo não suporta isto. Já começam aqui a ver cá aqui algumas coisas que têm potencial de interferir com o nosso corpo, não é? É aí que eu quero chegar. E agora, quando nós estamos expostos a todas estas tecnologias, que agora falamos que é o eletrosmog, podemos ver que existem muitos fatores externos à nossa volta que nós não damos por ela. É os smartphones, é o smartwatch, é os auscultadores, o teclado. Há uma série de coisas que nós usamos no dia a dia que não damos atenção. E quando damos por ela, estamos imersos numa quantidade de eletrosmog que nos afeta de forma considerável. Eu vou falar aqui um bocadinho da vibração, o que é a frequência, para dar um bocadinho mais de contexto depois para a explicação que eu vou dar a seguir. Portanto, a nível atómico, o nosso corpo é composto de átomos, então tem algumas vibrações. Claro que o corpo tem depois várias estruturas, tem a parte óssea, tem a parte muscular, e cada uma dessas matérias depois acaba por vibrar uma frequência ligeiramente diferente. Na prática, temos vibrações deste género, que estou aqui a ver na figura. Portanto, são várias moléculas com vibrações um bocadinho diferentes. E estas vibrações medem-se em números de ciclos por segundo. Portanto, a frequência de vibração depois tem uma unidade que é hertz, que é o número de ciclos por segundo. O nosso corpo tem uma energia média, quer dizer, uma vibração média, que anda à volta dos 60, 62, 68 MHz, que tem a ver com as vibrações de cada parte do nosso corpo. E quando nós estamos expostos a frequências externas, vamos também sofrer efeitos por ressonância. Tem aqui um outro vídeo para explicar o que é o fenómeno da ressonância. Neste caso temos dois diapasões. Ao tocar num deles, o som vai vibrar e vai fazer um efeito no outro. Isso é que nós podemos ver aqui nesta imagem, neste vídeo. Eu penso que já estão a começar a perceber onde é que isto vai dar, não é? Sim. De facto, nós estamos expostos a muitos fatores e nós vamos sofrer com todas estas interferências. Portanto, não é só a questão da temperatura, e é aí que eu vou depois falar um bocadinho mais, porque normalmente as pessoas pensam que quando usamos um telemóvel que temos apenas o efeito térmico, mas isso é falso, e Não, isso que eu não, estou a tentar é o mostrar. efeito eletromagnético e térmico. Sim, e depois o efeito da ressonância, porque vai interferir com as vibrações de nossas células e vai destruir, vai interferir com os processos biológicos. Então, estas radiações interferem de muitas formas, só que na prática, na indústria, apenas observam os efeitos térmicos, e isso é que dá esta falsa ideia de segurança. Portanto, na realidade, os efeitos são muito grandes
e tem impacto em muitas coisas. Tem depois o stress oxidativo, porque o nosso corpo não vai funcionar da forma correta, vai produzir mais toxinas. Depois dá insónias, depressão, enjoos, desidratação, cansaço, alterações de DNA, cancro também. Isto está tudo provado e vou mostrar tudo a seguir. Também tenho aqui os links, depois posso passar. Isto aqui é uma Isso, fotografia do campo. chama-se microscopia de campo escuro. Exato. Isso é uma análise que se faz do sangue. Trabalhei muitos anos com isso. Isso é uma análise que se faz do sangue, para ver efetivamente, por exemplo, neste caso, aqui é para ver, estão a ver a agregação eh, dos, dos glóbulos brancos, como é que eles estão a Sim. funcionar, a fluidez do sangue, digamos assim, nesta. Sim, esta é uma medição muito importante, porque se as pessoas fazem uma amostra do sangue, na realidade, e tiram, né, extraem o sangue, depois vão ver, na realidade estão a ver sangue morto, não estão a ver o sangue no nosso corpo. Sim, sim, Eh, não, isto é em vivo, sim. Sim, e é isso que eu também acho importante mostrar aqui para perceberem depois as pessoas que Não, o que interessa quando. aqui é que, o que interessa aqui é que na imagem 3 começa a haver uma agregação dos glóbulos, que nós chamamos a isso que é o rolô, portanto, quanto mais agregados estão os glóbulos, mais probabilidades a pessoa tem de ter problemas a nível da parte hum, circulatória e também cancerosa. Sim, isto é uma expressão de segundos, que estamos Sim, aqui a falar, sim, sim, 45 segundos. sim. Ok. Depois tem outro fator que é a polarização da água, como também referiste, o nosso corpo é 60% de água. Depois há aqui outros fenómenos, que é a polarização das moléculas, e isto vai gerar também radicais livres, vai interferir com o nosso processo biológico. Há outros fatores também, que isso não afeta só as pessoas, também afeta os animais. Os pássaros, por exemplo, eles têm alguns sensores especiais, eles guiam-se também pelo campo eletromagnético da Terra. Quando nós estamos a criar todo este ruído eletromagnético, isso afeta também a migração das aves. Portanto, isto afeta, na realidade, a vida toda na Terra. Sim. Aqui mais um exemplo. Temos aqui uma célula que é do cílio primário. E vemos aqui todas as partes que compõem a célula. Portanto, isto é uma célula receptora que se encontra também nos olhos e na parte olfativa. E quando nós estamos a ser expostos com radiação, estas células, que são na realidade sensores, vão absorver todos estes impulsos elétricos e vão também vão ter interferência. Portanto, uma das coisas que afeta é, na realidade, a visão e o olfato. E eu também passei por isto, a minha vista degradou muito e agora vocês estão a ver que eu não uso os óculos de sol aqui só para o estilo. Isto é mesmo porque eu não consigo já estar no computador sem usar os óculos. Isto afetou-me muito a minha vida e achei que era importante partilhar. Eu já recuperei muitas coisas, mas a Portanto, vista ainda está um bocadinho. isto é assim, pelo que eu vejo aqui, uma das coisas que deve ser fundamentais, digamos, para reequilibrar um bocado este ataque a que estamos sujeitos é comer, ingerir antioxidantes com fartura. No, ca- no, ca- Sim, sim. no caso da vista, os mirtilhos, que têm um efeito fabuloso, Sim, sim. fabuloso para a vista. Mas Sim, depois. isso eu como todos os dias é olha, ainda acabei de beber agora um sumo de figo da Índia, que é figo da Índia vermelho, que é espetacular. Mas normalmente como carradas e carradas de mirtilhos. Sim, sim, isso é bom. E depois também tive que aprender sobre isto, né? Depois também tenho alguns cuidados agora que não tinha. Outro fator é andar descalço na terra, que isso também ajuda a equilibrar bastante. Sim, porque isso faz a descarga. Hum, Atenção, descalço com a terra úmida, especialmente de manhã no sim, orvalho. Isso é na erva orvalhada, tipo relva com orvalho. Isso é muito bom. sim. Portanto, o que eu estou aqui a mostrar já é uma série de coisas simples, né? Que nós podemos observar rapidamente o efeito, o impacto do eletrosmog. Mas existem muito mais efeitos, existem vários estudos feitos, e existem, na realidade, milhares de estudos que eu desconhecia, com todos os impactos desta radiação. Aqui fala neste artigo, é só um dos exemplos, exatamente no potencial efeito sobre a vista humana, Sim, em particular sobre a córnea, onde são encontradas altas taxas de posição de energia com estas ondas milimétricas. sim. Agora, porque é que isto que nós temos agora
dá uma falsa segurança. Quando nós temos esta coisa das publicidades, dizer que isto é tudo muito seguro e que existem níveis de segurança que são cumpridos, não sei o quê. Há aqui muitos fatores que eu também, mais uma vez, desconhecia e que trabalhei na área durante 15 anos, que é que a forma como isto é medido é incorreta. Se vocês forem ver no telemóvel, há aqui sempre um fator que tem a ver com aspectos legais e regulatórios, em que podem pesquisar e vão ver que tem ali alguns avisos para usarem o aparelho com ajustadores ou no modo de alta voz, e depois podem também ver os dados sobre o SAR. O SAR é uma sigla que diz Specific Absorption Rate, que é a quantidade de energia eletromagnética que o nosso corpo absorve. EMF é a sigla para Electromagnetic Field, que é a quantidade de energia emitida. Portanto, uma coisa é a energia que é emitida para o aparelho e outra é aquilo que nós recebemos, que depende do meio. E existem valores de referência que são, estes que estão aqui, 1.6, 2, são normalmente os valores considerados seguros. Mas isto é uma falácia. E eu vou explicar porquê. É que, na realidade, isto é medido em câmaras isoladas, isto são câmaras especiais, que podem ver nesta imagem, que é câmaras anecoicas, não só tem uma forma própria, que permite absorver a radiação e evitar interferências, depois também tem uma tinta que protege tudo que está à volta. Então, estas medições são feitas em isolamento. Claro que isto tem um objetivo concreto e que tem lógica, não é? Que é nós queremos medir qual é a potência que o telefone emite em isolamento, para podermos caracterizar o telemóvel. Só que isto não é uma medição real, porque na prática nós não temos isto, nós temos diversas pessoas à nossa volta, diversos aparelhos, e também temos diversas antenas, porque não existe só uma única antena a transmitir. Portanto, isto é uma falácia. Outro problema é que isto é avaliado para efeitos de subida de temperatura apenas, numa chamada de 6 minutos. Só que, na realidade, os efeitos não são pela temperatura. Os principais efeitos são atérmicos. E isso é que é um problema muito grave. E esta malta nova passam horas ao telefone, não é? Sim, isto afeta. Eu tenho mais imagens a seguir para mostrar o efeito no crânio dos jovens. Existe aqui muitas coisas que estão... que são uma falácia. Por exemplo, este aqui, o SAM, é uma sigla também do inglês específico, Anthropomorphic Mannequin, é um manequim que é usado, isto tem um gel lá dentro, e a única coisa que fazem é medir o subir a temperatura. Se subir a temperatura acima de um determinado nível, quer dizer que, ok, não se pode aumentar mais a potência porque pode haver um efeito na temperatura. E isto é falso. Isso está tudo também na documentação que vou mostrar a seguir. Depois, outro problema é que este valor do SAR, que é o valor que o corpo absorve, na realidade é definido pela indústria, não é definido por profissionais de saúde. Portanto, eles podem dizer o que querem, põem os valores que combinam entre si e pronto, e dizem, está tudo bem, nós medimos, fizemos os valores, vimos que está tudo dentro dos limites, está ok, pronto. E as pessoas seguem contentes, achando que estão protegidas. Depois nós vemos aqui que existem vários fabricantes, né, que tentam alinhar com estes valores de referência, e vemos aqui que existem vários fabricantes que têm estes valores SAR, que dizem pronto, a quantidade de energia que depois o nosso corpo vai ser absorvida nos efeitos da temperatura, mais uma vez. Agora, o problema é que existem já muitos estudos, e até bem antigos, que mostram que mesmo nestes níveis de potência, já existem provas que causam cancro e alterações de ADN, e isto é que é mais incrível. Claro que depois não vão ver isto nos mídias. Existe aqui, por exemplo, um estudo, que é da Swisscom, já de 2004, e isto está online, e eles fizeram um estudo sobre o efeito da radiação eletromagnética e verificaram que um dos efeitos é a aneuploidia, que é alterações nos cromossomas. Portanto, isto tem a ver com alteração, com ganho ou perda de cromossomas no genoma, que são alterações da ADN com impactos na saúde, incluindo o cancro. E aqui está bem explícito, o efeito chain toxic da radiação eletromagnética é provocado por uma via não térmica. Além disso, a aneuploidia deve ser considerada um fenómeno conhecido no aumento do risco de cancro. Isto está bem claro, isto está online, até clico para vocês verem. Está aqui, portanto, eles fizeram um estudo e depois fizeram uma patente, e a ideia aqui era arranjar uma forma de
desativaram a emissão de alguns componentes durante a transmissão, quando alguns desses componentes não estavam a ser utilizados. Mas, pronto, isto é uma ideia interessante, mas na prática também não funciona, porque nós temos dezenas de pessoas em simultâneo a usar as antenas, portanto, na prática isto não serve para nada. O que serve é simplesmente para provar a situação, que eles reconhecem claramente que causa cancro. Eu até só vou até mostrar aqui de novo. Eles têm aqui isto bem explícito, tem aqui, eu não cheguei a mostrar. Está aqui escrito na própria patente, que isto é público, não é? Eles próprios dizem claramente estes efeitos. E agora, o estudo que foi feito, se eu tenho aqui também dizer, com valores de SAR que andam entre 1.8 e... está aqui. Entre 1.6 e 8.8. E isto foi medido por uma radiação eletromagnética na ordem dos 830 MHz. O que nós estamos aqui a falar é do GSM, portanto é da geração 2, nem sequer estamos a falar do 5G. Portanto já estão a ver o que é que se está a passar na indústria, que eles sabem isto, mas não dizem. Nós temos de ter então muito cuidado com o que está a passar. Entretanto, isto tem sido muito falado, existem muitas pessoas a estudar isto e tem feito muita pressão e as coisas estão a começar a aparecer. Recentemente, em agosto deste ano, o Comitê de Avaliação de Opções de Ciência e Tecnologia do Parlamento Europeu já lançou um estudo e que fala claramente aqui dos potenciais efeitos da radiação no cancro. Portanto, isto é claro, é bastante claro. Eles têm aqui um estudo, está aqui também o link que eu posso passar e até vou abrir para ver isto, que é real, está online, disponível online. E aqui falam mesmo no impacto até na fertilidade masculina, principalmente, e potencialmente também na feminina. Depois falam aqui na FR2, que é uma segunda frequência, de 24 a 100 GHz. Na realidade, esta escala, FR2, é considerada a nova frequência, que é New Radio, novo rádio, que é a frequência do 5G. Eu a seguir vou explicar um bocadinho mais isto, mas já estão a perceber aqui, não é? Há já bastantes estudos e até oficialmente mesmo pelo Parlamento Europeu. Outra questão aqui é uma ação, um grupo de movimentos associaram-se para fazer uma ação no tribunal para levar o regulador nacional dos Estados Unidos ao tribunal. E também venceram a causa. Foi bem explícito que os níveis de limite de potência usados pelo FCC, pelo regulador, são considerados arbitrários e caprichosos, ou seja, são abusativos, não é? Abusivos, exato. O português está assim um bocadinho fraco. Pronto, isto é uma realidade. Nós temos já muitas pessoas, muitos estudos, e está comprovado até por decisões de tribunal que os limites não são corretos e não oferecem garantia, portanto eles têm que ser revistos. Agora, o que é mais interessante é que estes estudos existem já desde 1972, portanto já há quase 50 anos. E neste caso, que era uma coisa que eu também desconhecia, são mesmo feitos com humanos. Portanto, isto foi feito pelo corpo médico da Marinha Naval, sim, americana. Sim, já há 50 anos, eles já tinham estes estudos, portanto já estão a ver o que se passa, né? E aqui falam de alterações biológicas, morfológicas e fisiológicas, por exemplo, nos ossos, na pele, nos olhos, no cérebro. Quando falamos de alterações morfológicas, falamos, por exemplo, no fígado que incha, porque começa enlargement. Sim, é isso, porque começa a ficar com problemas, começa a ter mais toxinas, há uma série de processos biológicos que são afetados. A lista é longa, isto é só um exemplo. Portanto, isto é mesmo uma coisa bastante grave. Outra coisa que é interessante de notar é que o efeito é diferente nas crianças e nos adultos. E mais uma vez tem a ver com a questão que falaste, Valério, que é o facto do cérebro das crianças ser um pouco mais mole, por terem mais água. Portanto, a água também é mais facilmente polarizada, as estruturas são mais flexíveis, mas também permite também que a penetração da radiação vá mais longe. Aqui vemos nesta mancha branca, já percebi. pronto, para as diferentes idades, 5, 10 e nos adultos.
Portanto, as crianças não devem usar isto. E aqui é interessante, pois nós vemos aqui absorption rate. Para a mesma potência, vemos que a potência absorvida é diferente, porque na realidade a característica do meio muda. E é isso que é importante ver, que temos o SAR, que é a Specific Absorption Rate, mas se dermos o telemóvel a uma criança, o valor já ultrapassa imediatamente. Além de que já temos estudos que mesmo para os valores considerados normais, já causa cancro. Portanto, isto é mesmo uma questão importante. Isto vem no estudo da I3S, que é um jornal que fala sobre a Microwave Theory and Techniques. Outra coisa interessante é que estas radiações novas têm muitos impactos na saúde, e existe até um estudo de um médico espanhol que fez uma correlação entre os sintomas gripais e a densidade dos casos de Covid com os sintomas gripais e os locais com maior cobertura móvel 4G e 5G. Portanto, as pessoas por vezes não sabem explicar, não é? Até dizem, o 5G causa o vírus. Não causa vírus nenhum, não é? Diminui grandemente o sistema imunitário e expõe as pessoas aos problemas. Elas ficam mais debilitadas e, claro, vão ter problemas, vão ter dores de cabeça, vão ter resfriados, vão ter alergias. Mas as pessoas, pronto, na sua ingenuidade, não sabem explicar isto, não sabem o que se passa. E claro, depois mais uma vez vem a comunicação social, vem toda a propaganda e vem dizer que andam aqui uns teorias da conspiração a dizer que o 5G causa o Covid. Portanto, isto é um problema sério. Nós estamos a ser expostos a esta radiação com enormes problemas e depois vem alguém com um teste PCR que não vale nada, né? E diz, a pessoa está com Covid, tem que ficar em casa, não pode trabalhar, não pode isto, não pode aquilo. Portanto, isto é uma coisa realmente completamente absurda para mim. Agora, o 5G, porque é que é mais perigoso? Agora, já viram, tudo o que eu expliquei, nem sequer falei dos perigos do 5G. Agora vão perceber melhor o problema. Portanto, o 5G é um novo sistema que permite interligar vários dispositivos e inclui também o espectro não licenciado. Se alguém já teve atenção às notícias mais recentes, devem ter percebido que em Portugal estão a implementar o 5G e há sempre aqueles leilões sobre as frequências. Isso tem a ver com o facto de que os operadores precisam de garantir a segurança entre os equipamentos, não devem interferir uns com os outros, não devem interferir com comunicações móveis das aeronaves, da marinha, da polícia, de bombeiros, etc. Então eles têm que garantir que existe uma faixa. E eles têm que pagar uma licença para operar e para obedecer a todas as regulações, aos regulamentos, sim, obrigado, para garantir que tudo funciona correto. O problema aqui é que o 5G não é só mais uma radiação, isso é uma pequena parte. O 5G vai permitir também interligar equipamentos da faixa de espectro não licenciada, ou seja, os operadores poderão ter acesso a usar outros dispositivos, por exemplo, medidores do gás, medidores de eletricidade, aparelhos para ver como é que se diz, fazer o tracking da posição de frotas. Localizadores. Sim, localizadores, obrigado. Depois para os carros autónomos. Portanto, vai haver aqui uma possibilidade de negócio também muito grande. Claro que isto interessa. Então, eles não precisam depois de pagar licenças, não precisam de fazer nada. Basta usar uma faixa de espectro que não tem regulação e eles fazem mais negócio. Portanto, isto é uma coisa muito apetecível, mas o problema é que vai permitir aumentar muito a densidade de potência a que vamos ser expostos. E há uma previsão de ter 1 milhão de ligações por quilómetro quadrado em oposição aos 100 mil que temos agora. Sim, desculpa lá, e também há aqui um pormenor que já alguém me ventilou isto, que é que parece que as frequências vão ser tão altas que nem sequer os reguladores têm medidores para as medir, porque parece que não há disponibilidade desses aparelhos de verificação no mercado. Parece que isto já está a ser feito de propósito para que os reguladores não consigam medir efetivamente as frequências que estão a ser usadas. De facto, existem esses aparelhos que permitem medir, mas há um problema que é, primeiro, são muito caros.
E depois há uma série de questões a nível da transmissão, a nível da parte técnica, que eu também vou explicar isso, que torna completamente impossível medir o que é que seja. E eu Pois. vou explicar isso também para as pessoas depois perceberem. Portanto, há aqui muitos fatores, realmente, muitas questões que o 5G deixa em aberto. Mas um bocadinho mais sobre o problema da eletrosmog. Porque é que o 5G é pior? Eu tenho aqui um site, felizmente aqui na Suíça eu consigo ver, e vou mostrar onde é que eu estava antes, e isto vai ajudar a exemplificar o problema. Eu morava aqui neste sítio, e aqui, nesta localização, eu posso ver quais são os dispositivos móveis, as antenas e isso. Portanto, quando nós falamos de 5G, estamos aqui a falar do New Radio, que tem aqui esta sigla, da parte móvel. Só que isto não é só a questão de 5G que eu vou mostrar, é que temos já as radiações do rádio e TV, 2G, começam a ver aqui os pontinhos a aparecer, né? Estes dois azuis, Sim. isto mostra a localização. Depois temos 3G, começa mais pontinhos. Depois 4G, mais pontinhos ainda. E depois o 5G. E estão a ver aqui a diferença. Começam a aparecer muitas bolinhas verdes. E eu estava mesmo aqui em cima desta bolinha verde, a 5G. A 50 metros, eu estava no último andar, mesmo a levar com isto em cima todos os dias, durante 2 anos. E então, isto é um dos problemas, é que a frequência depois é mais alta, depois vai ter outros problemas, mas também a nível de transmissão obriga que existem antenas mais próximas. Portanto, nós vamos ficar a ser Já, inundados já agora, desta radiação. só por curiosidade, do que tu que soubesses, era só que tu que tinhas esses sintomas ou mais Não. vizinhança? Eu depois comecei a desconfiar e comecei a perguntar a vizinhos, eles também tinham. Ah, ok. Só que isto também não é fácil porque aqui é mesmo difícil arranjar apartamentos. Eu depois demorei um monte de tempo, tive que arranjar sítios alternativos e as pessoas que lá estavam, alguns queriam sair, não tinham para onde ir, pronto, as pessoas vão se remetendo. Pois. Isto é o que está a passar. Eu depois fiz uma medição, isto já é noutro sítio, que tinha menos antenas. Eu depois mudei temporariamente para um sítio para ver se me desarrascava e agora vocês vão também ver aqui. Este aparelho não mete todas as frequências, porque é aquela questão que falaste, talvez, é que os aparelhos são caríssimos. Este custou 500 euros e só mede até 8 GHz. Agora, existem novas frequências que eu não consigo medir ou tinha que pagar milhares de euros para ver isso, também não me interessava. Mas isto já me permite ver o problema. Isto é um medidor especial que mede a potência e tem uma escala em que indica os níveis de exposição que são perigosos para a saúde. Aqui estou indica alto a extremo. Quer dizer, estou real. Eu vou fazer este filme e já tenho muita exposição a isto. São muitas antenas da 5G aqui à volta e está tudo cheio. Quando eu entro para casa, para dentro, isto baixa um pouco. Porque algumas das frequências são bloqueadas pelas paredes, mas alguma parte não é. De qualquer forma, uma pessoa anda continuamente assim com esses desconfinamentos, não pode ir um bocadinho para a rua e leva com esta merda. Quer dizer, para uma coisa destas tem que se forrar o quarto com chumbo, se calhar, não? Pois, eu a seguir vou falar isso. Eu não recomendo fazer o isolamento assim de qualquer forma, porque isto precisa ser de um profissional e eu a seguir também explico isso. Mas então eu espero que comece a ficar mais claro o que está a passar é que aqui com as antenas 5G, como elas estão mais próximas, vai haver mais potência radiada. E aqui há um mapa de potência, que isto não é da Suíça, é do outro lado do Texas, na cidade de Austin, em que tem aqui um diagrama. Do lado esquerdo temos 4G, que já de si era mau, e no lado direito temos 5G. A potência emitida, aqui está uma densidade da potência com o 5G, é muito maior. E temos aqui estas manchas vermelhas, que dá uma ideia do que se passa, quer dizer, fica tudo aí cheio. E eu, quando uso este medidor, nas ruas de Zurique, em vários sítios, eu tenho normalmente as mesmas medidas, e está no limite entre alto a extremo, aquilo que está no verde. Agora, onde eu estou agora, estou noutra cidade, eu já escolhi um sítio mais apropriado, né, porque tenho a possibilidade de ver aqui onde é que estão as antenas e está no verde. E eu consigo usar o telefone na mesma, consigo usar os dados e tudo igual. Só que isto é um exagero, não consigo entender porque é que fazem isto, honestamente.
Mas agora, há questões técnicas com o 5G que compliquem ainda mais. Agora, mais uma comparação: o que é 4G e 5G? Isto são termos um bocadinho técnicos, mas eu vou tentar falar de forma simples. No 4G, até o 4G, temos o que chamamos as frequências ortogonais. Esse é um sistema em que as diferentes antenas entre si usam frequências centrais diferentes. E a ideia é que se eu tiver vários utilizadores a fazer chamadas, eles não devem usar a mesma frequência, porque senão vai colidir e vai interferir, portanto isso vai afetar o sinal. Então, até aqui, usava-se frequências diferentes. No caso do 5G, claro que eu admito que isto é uma tecnologia muito inteligente, muito inovadora, mas tem um problema aqui, é que agora permitem reutilizar as frequências para aumentar a largura de banda. Quer dizer, nós podemos estar na mesma frequência dois utilizadores e a questão é que eles fazem isto com os códigos de potência, ou seja, para um utilizador é enviado uma potência mais baixa e para o outro uma potência mais alta, e é assim que distingue qual é o sinal que vai para cada um. Sim, sim. Agora, isto é assim. Pronto, estes fulanos normalmente que fazem estas coisas, isto tem tudo a ver com dinheiro. Mas é assim, se isto começa a matar as pessoas, também eles deixam de ter clientes, não é? Portanto, qual é aqui a cena do equilíbrio entre o suportável e o que faz mal, não é? Pois, eu também acho que isto não tem sentido nenhum a nível económico, apesar de haver estudos que indicam o potencial de 35 trilhões de negócio nos próximos 10 anos com isto. Mas lá está, Não, também tem a ver com as sim, frequências não licenciadas. a minha dúvida é assim, então é assim, se isto começa a matar toda a gente, não é? Ou pôr as pessoas, encurtar-lhes, digamos, a vida, portanto aí o negócio vai-se, não é? Portanto, o cliente bom é o Pois, cliente vivo, que o cliente morto só é bom para o cangalheiro, não é? pois, o problema é que isto é a mesma coisa que, por exemplo, falamos dos pesticidas. Eles põem pesticidas, depois também não morrem logo, ficam com cancros, ficam com isto, ficam com aquilo. As pessoas vão sobrevivendo, vão ficando doentes, só que não morrem de um dia para o outro. Eu tive 2 anos ali, cheguei a um ponto que estava mesmo de rastros, eu tinha sintomas, enjoado, não dormia, temperatura interna altíssima, passado 2 anos. Hum. Eu fui ao médico, o médico dizia que eu estava deprimido, que estava com problemas e que eu precisava de um antidepressivo para dormir. Isto é a resposta que eu tenho, que era um químico. Claro que eu já sabia que já estava desconfiado disto e não tomei nada disso, né? Eu fiz Pois. outras coisas, tomei suplementos, fiz jejum, fiz dietas, fiz detox do fígado, com o procedimento de Anders Moritz. Eu fiz muita coisa que não tem nada a ver com o que os médicos convencionais dizem, né? Mas isto é um problema, as pessoas não vão morrer logo, mas vão ficar com muitas mazelas e eventualmente cancros e outras coisas. Aqui esta questão é importante destes códigos de potência, porquê? Porque isto depois tem a ver com a forma como as antenas são projetadas. Como nós temos esta possibilidade de transmitir para mais telemóveis ao mesmo tempo, com níveis de potência diferentes, então vamos ter feixes direcionados para poder controlar a potência que é emitida. E isto chama-se, na terminologia de rádio, de comunicações, é a formação de feixes. Sim. Pois há aqui várias técnicas de digital beamforming, analog beamforming. Portanto, Na prática é isto que nós temos. Temos aqui quando tu falas em feixe, falas num sinal altamente direcionado, como se fosse um laser, vai, digamos assim. exatamente. Não é bem como um laser, mas Sim, eu não segui é, vou não é, mostrar. sim, não é, Sim, mas é isso, estamos a sim. falar de ondas eletromagnéticas, pronto, mas é uma Sim, coisa que vai ali muito direitinho, direito ao local que é preciso chegar, não é? sim. Potencialmente pode ser tão fino como um laser. E Sim. existem também outro tipo de antenas, tudo depende do que se pretende usar, mas os mini-links, que são antenas que têm feixes mesmo finos. Tudo Ok. depende do que se quiser fazer. Neste caso específico, isto é um diagrama de como as antenas 5G funcionam, que existem vários elementos das antenas que depois são controladas com um algoritmo que vai emitir cada uma destes pequenos elementos, que chama-se um array, né, um conjunto de antenas, vai emitir uma determinada radiação, que depois, ao terem uma certa orientação, vão se unir de uma forma construtiva numa direção e destrutiva noutra.
e do lado direito temos aqui o diagrama. Portanto, na realidade, quando temos um feixe, temos este feixe central mais forte, e eu penso que isto tem à volta de uns metros, né, que é direcionado para o utilizador. Portanto, isto vai ser muito mal para a pessoa que está a usar o telefone, mas mesmo assim também não vai afetar só a pessoa, vai afetar todos os outros que não estão a usar. Eu, se não quiser usar 5G e tiver uma pessoa que esteja a usar no apartamento ao lado, eu vou também levar com isto em cima. Não, mas estamos lá a ver uma coisa, mas se as antenas, acho que toda a gente vai levar, porque Sim, o 5G vai estar por todo o lado, não é? Portanto, ou seja, pelo menos das antenas das operadoras, mesmo que não tenhas um telefone dentro de casa, sim. o sinal da antena da operadora chega a todo lado, entra até em casa mesmo tu sem quereres. Sim, sim. Na prática, depois as antenas só vão estar ativas quando as pessoas estão a usar o telefone, é só limitar isto. Só que o problema é que hoje em dia toda a gente tem telefones, portanto as antenas nunca estão a dormir. Sim, E por isso é que tem aquele diagrama que eu mostrei antes, em que tem o comparativo da potência emitida 4G e 5G. Na prática, quando vemos uma vista que é a vista do pássaro, né? Um, sim, vemos que tem uma densidade de potência emitida muito maior e as pessoas estão sempre a levar com em cima. sim. Ok. Agora, a questão disto da formação de feixes é importante em relação à técnica também de códigos de potência, que eu mostrei aqui antes. Isto é muito importante para o sistema 5G funcionar, não é? E isto obriga a que os níveis de potência tenham que subir, e por isso é que alguns países estão a aumentar o que dizem ser o nível de segurança. Quer dizer, eles não sabem coisa nenhuma, não é? Ou se calhar sabem e não querem falar. Mas na prática estão a pôr em perigo as pessoas. Porque esse sistema precisa de aumentar muito mais a potência emitida num dado ponto do espaço, não é? Para que o sistema funcione. Portanto, isto está aqui um problema. Depois tem muitos efeitos. Eu podia estar aqui muitas horas, mas não dá para isso. Né? Até, outro efeito é a frequência. À medida que a frequência aumenta, o efeito da, o efeito da radiação é pior. E neste estudo das abelhas, há aqui um impacto claro, em que falam aqui também de as medições mostraram alterações no comportamento do inseto, na fisiologia e morfologia, ou seja, a própria forma do corpo altera. Há uma coisa curiosa que é toda a gente já pode reverificar isto. É que nós antigamente andávamos na estrada com os carros, particularmente de noite, porque os insetos são atraídos pelos faróis, epá, e chegava-se a casa, e estamos a falar não há muitos anos atrás, chegávamos a casa normalmente com os vidros cheios de insetos e com os faróis todos também cheios de insetos que eram atraídos pelas luzes de noite. Isso hoje em dia não está a acontecer. Sim, eu na altura também não associei, mas na minha casa andavam sempre antenas, onde eu estava antes, antenas, andavam sempre abelhas um bocadinho perdidas. Sim. Eu não percebi porquê, mas elas pareciam morrer ali muito à volta. Eu cheguei a tirar fotografias, não eram muitas, 4, 5, mas era anormal, porque era mesmo no centro da cidade e elas pareciam andar ali perdidas, no meio dos Mas edifícios, sem flores, sem nada. esta situação dos carros é que é uma coisa que qualquer pessoa pode constatar. Hum, Pessoas, pronto, assim, particularmente as pessoas da nossa idade, claro, os miúdos não, mas pessoas da nossa idade que conduziam nos anos anteriores e que têm a percepção que efetivamente nós fazíamos uma viagem de noite e faróis e vidros era tudo uma chatice hum. que, pronto, realmente agora, desse ponto de vista, é muito mais agradável, não temos que lavar os vidros e os faróis, mas que realmente Isto, denota que há qualquer coisa de estranho a passar, sabe? pois, não fosse o facto das abelhas serem Não estou a falar só uma de coisa abelhas, de noite estou a falar. importantíssima, né? Para o É, ecossistema, ecossistema. é que não é só as abelhas, é que todos os insetos são importantíssimos. Mesmo Pois. que a gente não goste deles, epá, eles vão te servir de alimento a algum bicho, onde Hum, de desempenhar alguma função da natureza, quer seja de polinização, de composição de solo, etc. Portanto, aquilo tem realmente uma importância brutal, não é? sim, portanto, pronto, ainda bem que compreendes e que também vês aqui o problema, porque isto vai afetar realmente tudo. Vai afetar tudo. Depois tem outra coisa, é que nós agora vemos uma corrida ao espaço enorme. Agora, além de, como se o problema não fosse já suficiente grave, há agora várias empresas, a Starlink é uma delas, do projeto do Elon Musk,
em que já estão a lançar dezenas de milhares de satélites para o espaço. Portanto, isto é uma coisa louca, além de interferir com os aviões, com aplicações militares, com não sei o quê, vai encher mais a Terra de detritos e é mais um problema. Isto é o que nós vemos agora. Nesta imagem vemos os satélites do Elon Musk serem lançados no espaço, em vez de estrelas vemos isto. Sim, sim. Interessante, não é? Além disso, há outra coisa, é que fala-se por vezes que as altas frequências não passam bem as paredes, mas não é assim tanto. Neste estudo, vê-se aqui que há uma tecnologia já para ver através das paredes com frequências de 70 GHz. Portanto, isto depois vai permitir também utilizar as antenas, se quiserem, a tecnologia está disponível. Podem usar estas tecnologias, estas radiações como scanners, como se fosse aquelas coisas de Sim, os sonares. como o raio-x, vá. Sim, e isto depois isso está tudo estudado, portanto, isto é um problema de todos os níveis. E pronto, na Suíça já tive este problema, tive que mudar de casa 2 vezes, que não é fácil também aqui, não é assim tão fácil. E pronto, e estamos a ter isto em todo lado. Nos Estados Unidos já há um grande problema, no Reino Unido também. E eu participo muito em sessões, especialmente com o Reino Unido, para falar sobre isto, para alertar as pessoas e pronto, tentamos passar a mensagem. O que é que nós podemos fazer? Eu tenho agora umas dicas, para não ser isto tudo tão mau, tão negro, que é, só ver se eu consigo mostrar aqui um bocadinho isto. Eu tenho aqui umas dicas que é, primeiro, tentar usar telefones que indiquem um baixo SAR, que são telefones se calhar um pouco mais antigos, mas que os níveis são mais baixos. E depois manter o telefone desligado sempre possível, porque nós não precisamos estar o telefone sempre desligado. Nós temos até agora muitas aplicações no computador e eu uso, por exemplo, o Telegram, que eu não preciso de ter o telefone ligado, eu comunico por aí. Temos e-mails, temos tudo, temos muita coisa ao nosso dispor, não precisamos de usar sempre isto. Depois uma coisa que eu aconselho é não usar a 5G, não incentivar esta economia, que é uma coisa que ultrapassa todos os limites de segurança e põe mesmo as diversas formas de vida em risco. Não usar também isto, portanto, não é só a radiação dos telemóveis, como falei, isto depois tem outras tecnologias, né? Há aqui estes adaptadores da internet para ligar na ficha. Isto também não é recomendado, nem o Wi-Fi. Estes adaptadores para a corrente elétrica convertem o sinal de internet num sinal de impulsos na rede elétrica. Isto vai fazer com que estas ondas, né, esta energia, esta vibração passe pela cabelagem, né, da casa, que não está preparada para isto, não está isolada. Portanto, vocês vão transformar a casa, quem for usar isto, vão transformar a casa em emissores de ondas. Numa antena gigante. Sim. Portanto, há aqui muitos aspectos. Portanto, se não puderem usar cabo para ligar ao router, pelo menos usem o mínimo possível e chegar durante a noite, porque uma coisa muito importante é ter um sono reparador. Se ao menos conseguirem ter uma boa noite de sono, já minimizam muito. Outra coisa que é importante é ver o tempo de exposição e a distância também que estão dos routers, das antenas. Eu recomendo, por experiência e por verificar alguns artigos, que devem estar no mínimo 500 a 750 metros das antenas. Aqui eu pus este valor 750 um bocado por experiência, porque eu também não tenho assim, lá está, esses aparelhos para medir, porque mesmo a questão do 5G, por exemplo, agora que tem estes feixes direcionados, quando tem várias pessoas a usar, não é, os telemóveis, quer dizer, os feixes estão sempre a mudar de um lado para o outro. Sim. Além da frequência ser altíssima e obrigar a comprar equipamentos muito caros, depois tem as próprias reflexões e todos os utilizadores que estão à volta. Portanto, isso é que dificulta muito fazer medidas corretas. Além dos preços serem proibitivos. Não estamos a falar de equipamentos que podem custar facilmente 150 mil, 200 mil euros para medir isto. E depois não vão ser medidas corretas. Portanto, eu recomendo esta distância e minimizar o tempo de exposição e ter sempre o telefone desligado. Eu já experimentei também, por exemplo, usar o mapa do telemóvel. Eu marco a viagem do roteiro que quero fazer, se precisar,
depois ponho em off, desligo. E o mapa funciona mesmo, porque ele descarrega a rota no telemóvel e depois tem o GPS que apenas recebe do satélite a posição e dá para ter esse localizador. Se vocês se lembram, por exemplo, antigamente também havia Sim, os GPS, né? sim, sim. Funcionava igual. Havia e ainda há. Pois, portanto, há aqui muitas formas que nós podemos. Eu não digo que não usem os telemóveis, porque realmente dá jeito, mas ver o lado prático é liga-se quando ele é necessário, basicamente. Pois, eu estou aqui a ver, pá, é que isto vai ficar muito complicado. Porque as pessoas são muito inconscientes e, portanto, isto. Mas aqui é igual, as pessoas ficam todas contentes porque têm um telemóvel novo que Sim, sim. conseguem baixar um vídeo mais depressa. Opá, é como a porcaria da Mas, vacina, as pessoas ficavam, andavam aí hum, todas contentes, às vezes ouvia aí conversas, então tu já levaste, então levaste qual? Então, portanto, elas levam o veneno, e ficam orgulhosas como se tivessem levado uma medalha de bravura. Agora Portanto, vai ser mesmo com os 5G, com os telefones. Ai, tenho o telefone desta marca ou desta operadora Collecte. pois, portanto, quer dizer, o que é que a gente... Pois, mas isto é mesmo um problema e eu conheço, depois acabei por entrar em grupos de discussão e conversa e conheço muita gente. Aqui na Suíça há 500 mil pessoas a queixarem-se oficialmente e há muitos movimentos contra isto. Então ainda não Uh, fizeram um referendozinho, que a malta normalmente aí... já fizeram e isto foi adiado durante uns anos, só que depois há pessoas que estão compradas. Eu não vou falar em nomes, não vou estar aqui a acusar porque também não tenho provas, mas sei pronto, por portas travessas, por assim dizer, que há muito dinheiro em jogo, muita corrupção e que pessoas que foram ameaçadas de morte se não deixassem a lei passar. Hum, Isso aconteceu, por exemplo, na Áustria e eu acredito que seja semelhante em outros países. Eu não devido nada, porque isto envolve muito dinheiro. sim, sim, sim. Uma coisa que eu falava é, se tiverem dúvidas sobre o facto de serem sensíveis, porque também, não, quer dizer, isto afeta toda a gente, mas há umas pessoas que são mais sensíveis que outras. Também tenho que falar isso, por exemplo. Eu penso que pela estatística e de discussões que tenho tido com outras pessoas, este é capaz de haver cerca de 50% que são mais sensíveis e 50% que não são sensíveis ou que não têm grandes problemas com a radiação. E as pessoas às vezes podem estar em dúvida. O que eu recomendo é comprarem um aparelho, que eu mostrei também no vídeo, e a seguir também dou alguns exemplos de aparelhos que podem usar, porque pode ser um bocadinho caro, mas pode ser muito útil para identificar problemas. Porque eu tinha, por exemplo, uma antena, desculpa, uma antena lá fora, tinha no outro apartamento, mas também tinha uma coluna Wi-Fi. E eu desliguei a parte Wi-Fi, mas ainda tinha o Bluetooth. Conclusão, eu não sabia que aquela marca especial que era Sonos, que não conseguia desligar o Bluetooth. E então estava sempre aqui ligado e estava a levar com a radiação. Eu só depois percebi isso quando comprei o aparelho. Eu depois, quando mudei para outra casa, primeira vez, primeira mudança, continuava a ter algumas dores de cabeça de vez em quando e não sabia o que era. Nós temos que ver depois tudo em casa, se as pessoas estiverem a ficar sensíveis com alguma coisa, porque é tudo, é os telemóveis, é os teclados, os computadores Wi-Fi, a impressora. Eu tive de chegar isto tudo, só depois é que percebi. Outra coisa que eu recomendo é não tentar isolar a casa sem um profissional. E o problema é que isto tem muitas questões que passa despercebidas às pessoas que, pronto, não estão por dentro da tecnologia. Por exemplo, se isolarem só uma parte porque acham que está a vir a radiação de uma antena e bloqueiam alguma coisa, a radiação pode entrar por reflexão de outros ângulos. E ao meterem por exemplo, Já no estou a perceber, vidro sim. ou numa parede ou assim, essa proteção vai refletir para dentro. Sim, portanto, em vez de proteger, acaba por reforçar. Sim, por exemplo, há quem ponha só no chão, porque acham que o vizinho de baixo que É, tem é, os é, telemóveis 5G, vou desligar, vou pôr isto aqui e não sei o quê, e esse que leva por de cima, ou então a antena emite de fora e vai refletir do chão para cima e a pessoa está a levar com aquilo a dobrar. Isto é complicado. E depois tem também outros fatores que têm a ver com a geração de energias eletrostáticas. eu nem sei se em Portugal haverá sequer empresas especializadas Eu acho que não. desse tipo de trabalho, não é?
Acho que não. É capaz de haver uma outra empresa para dar assistência a fábricas ou laboratórios que trabalham com equipamento sensível Sim, para possa ser. anular isso. Mas, por exemplo, há a questão da energia eletrostática, que também pode ser gerada. Se não fizerem descarga da energia eletrostática, depois também vão ficar a ter outros problemas. Isto é um bocadinho complicado, eu não aconselho ninguém. Aliás, até pode ser muito caro e depois vão gastar o material e Não tem não feito nenhum. resultados. Não, no meu caso, eu comprei, Portanto, o melhor é mesmo ir para o meio do mato. sim, mas quer dizer, também há outras coisas, que é desligar tudo em casa, por vezes já faz uma diferença muito grande. Foi o que eu fiz. Depois eu comprei, na altura, comprei uma proteção, que é uma suéter com um capuz, e eu consegui assim, consigo conduzir. E agora preciso usar isso para conduzir na estrada. Eu fiquei tão sensível que eu não consigo andar na rua normal de Zurique, porque aquilo está cheio de antenas por todo lado. Caramba. Isto é sério, só que as pessoas que não, pronto, ou que não acreditam ou que não são tão sensíveis, se calhar vão sofrer mais tarde com outro tipo de doenças e não vão associar. E depois acham que acontece, olha, é um cancro, olha, é isto, é aquilo. É assim, olha, é uma doença. Eu aí acho que sou, para já sou um bocadinho casca grossa, sou resistente à coisa. E depois, eu todos os dias é carradas e carradas de antioxidantes. É uma anormalidade. Eu chego a comer 1 quilo de mirtilhos por dia, né? Pois, Então, pois né? quem sabe, né, tratar-se pela alimentação, claro que é Pois, muito bom. Mas é uma coisa interessante, é quando as pessoas estão mais robustas, também acabam por ter uma energia mais forte e também se recuperam mais depressa. sim, Quando chega a um ponto de exaustão, que foi como aconteceu a mim, o corpo fica sem defesas, depois mesmo a energia toda, né? Não vou estar aqui em coisas sim. fora da tecnologia, mas o nosso corpo vai-se ficando desprotegido e mais sensível, foi como aconteceu. E agora estou em recuperação. Eu já estou um pouco melhor, mas pronto, é complexo e eu preciso alertar as pessoas. Portanto, o que eu recomendo é comprarem um aparelho, se tiverem questões, porque depois podem ver até mesmo se é o computador que também está a fazer influência, se é a impressora, se é a coluna, se é a televisão. Agora, tu tens Wi-Fi, tu tens Bluetooth e vocês podem desligar e se medirem e verem qual é o aparelho que está em causa, e isto pode fazer muita diferença mesmo. E isto pode poupar muito dinheiro, compram um aparelho que custa 200 euros, mas poupam-se calhar noutra coisa, porque em vez de mudar de casa, ou por exemplo, em vez de comprar coisas caríssimas, há tintas especiais que são muito caras, ou por exemplo, proteções. Uma das proteções que comprei uma camisola, só isso custou-me 200 euros. Depois comprei lençóis também para dormir, não conseguia, vai não sei quantos euros. Isso é tudo caro, não é? Se vocês medirem com isto, primeiro, onde é que está a fonte de ruído e neutralizarem essa fonte, podem poupar muito dinheiro. Sim. Pronto, e agora chegamos ao fim. Tem aqui montes de vídeos, montes de links de referência. Há um site, isso tem aqui muita coisa. Mas o principal eu já mostrei, que há mesmo um relatório da Comissão Europeia que já não recomenda o 5G, que é importante. Mas há aqui um site que eu gosto muito, que, que Eles eu não gosto de recomendam, passar. mas eles vão pô-lo na mesma. E agora, Claro, claro. enquanto andaram a assustar a malta e a malta estava fechada em casa, pelo que sei, andaram para instalar antenas por todo lado, aqui em Portugal. Sim, este site eu gosto e tento partilhar porque aqui tem um resumo de tudo, o principal. Por exemplo, aqui, International Appeals from Science and Doctors. Aqui tem várias cartas, vários artigos, tem aqui todos estes links. Por exemplo, um artigo da Áustria. Tem aqui montes de informações. Depois tem aqui também, fala também sobre as falácias, né? Os problemas da certificação com o SAM, que é o Specific Anthropomorphic Mannequin, que é aquele bonequinho que eu mostrei. Fala aqui tudo do que é subavaliado, né? Em Sim. termos de absorção, o efeito nas crianças, o efeito dos diferentes Eu acho que isso toda a pontos. gente, pronto, quem nos vai ver depois facilmente percebe isto. O problema é como é que a gente resolve isto, porque eu não estou a ver assim uma maneira muito fácil. Porque com o Pois, atual poder político corrupto até à quinta casa pois, aqui tem mesmo isso. e, Research e que se corruption. vendem estes interesses, realmente é um Pois, bocado aqui complicado, não é? a mensagem que eu tenho que passar é:
ensinar às pessoas, educá-las para que não comprem ao menos os aparelhos. Se não comprarem, também não se estão a expor elas próprias nem a expor aos outros. E isso também desincentiva as pessoas. Os Uh, operadores, sim, se as pessoas não comprarem os aparelhos, os operadores também não se safam, não é? sim, A chantagem que podem fazer é, se não compras o aparelho, as outras frequências deixam de funcionar. Vais ter mesmo que papar este, não é? sim, e há realmente já pressão que estão a fazer, porque vão dizer que vão acabar com Co- as co- antenas anteriores, 2 e 3G, por exemplo. Exatamente, pois. Isto é um problema, só que se nós passarmos a Bom, mensagem, lá temos as que pessoas vão acordando, né, para o problema. Pá, olha, eu acho que estás a ser um bocado otimista. Assim, da parte que me toca, se calhar tenho que voltar ao pombo correio, aos sinais de fumo. Pois, não sei, a questão é que Porque, este estudo já resultou, pelo menos temos agora o estudo da Comissão Europeia, né, sim, que já recomenda, portanto, já há algo mais palpável a nível oficial que nós podemos dizer, atenção, isto não são aqui uns doidinhos com as teorias da conspiração, isto realmente tem aqui estudos sérios que se- até a se- se- própria Comissão Europeia já fala nos impactos a nível produtivo e não, efeitos cancerígenos. o problema está. É assim, voltamos à mesma questão. Podem vir os estudos todos. Aliás, nós assistimos agora nesta questão da palermia do Covid, que, portanto, tudo indicava que não havia pandemia nenhuma, não é? Aliás, o próprio conceito de pandemia foi mudado e simplesmente o poder político impôs esta farsa toda, impôs estas medidas todas. Mas, Epá, e se calhar aqui vai acontecer o mesmo, quer dizer, isto faz muito mal, mas os políticos, desde que lhes entra algum no bolso, acabam por ir por deixar esta brincadeira passar, não é? E sim, mas mais grave que isso, Valdez, é que nós sabemos que existe muita corrupção, isso é claro, não é? E pronto, eu agora não posso estar aqui online a falar de nomes nem nada, mas nós sabemos que isso existe. E há até ameaças de morte, portanto, como é que nós vamos falar? As pessoas também estão a ser, muitas das pessoas que estão no meio disto estão envolvidas numa teia que elas próprias às vezes não sabem como sair delas. Se saem, são criticados. Se mantêm, são criticados. Ou então ameaçados de morte. E eu acho que isto é o principal para mim é começar por educar as pessoas. Quando elas começarem a ver que realmente há documentação exaustiva sobre isto, existem montes de documentos sérios, as pessoas começam a ganhar uma dimensão e uma aceitação diferente para Mas estas ideias e eventualmente começam a fazer pressão para usar. Eu não sei quando é que isto pode acabar, mas sei lá, se for daqui a 10, 15 anos, houver uma pois, tecnologia nova que se possa substituir, podemos, quem sabe, parar com isto. Mas se as pessoas não souberem, também não vão fazer nada. pois a questão aqui é assim. Se fosse eu a mandar, eu não deixava isto ir para a frente, obviamente. Porque, obviamente, uma situação destas que se revela tão prejudicial à saúde e é preciso não esquecer ao ambiente, porque a partir do momento em que interferimos nos insetos e nos animais, na questão das orientações dos animais, das rotas migratórias, todas estas questões que estão também subjacentes a isto, hum, obviamente que se fosse eu a mandar no país, obviamente que não deixava passar uma coisa destas. Porque o que nós estamos a assistir a nível mundial é que há meia dúzia de pessoas que já são os super ricos que ainda querem ficar mais ricos e que, à conta disso, querem, não se importam com a destruição do planeta. Portanto, não sei, quer dizer, há aqui uma loucura desta gente. Portanto, eu acho que estas pessoas, eles nem são pessoas, acho que são psicopatas, nem sabem o que é classificar este tipo de gente. E que realmente querem fazer estas transformações sociais para encherem os bolsos deles que já estão cheios de dinheiro. E o que nós estamos a assistir é que realmente há aqui umas fortes alterações, quer a nível humano, quer a nível da natureza. Pronto, a única coisa que se vê, digamos, de esperança nisto é que a natureza, quando se chatear, epá, manda para aí uns tremores de terra,
uns tsunamis e uns vulcões e pronto, e acaba-se a brincadeira, não é? Portanto, quer dizer, aliás, os próprios cientistas já estão a assinalar que vamos a caminho da sexta extinção em massa, não é? Mas eu também não é que seja propriamente, como é que se diz, otimista em relação a isto, mas acho que se a gente pelo menos não tentar passar a mensagem, também não vai lá nenhum. Não, Eu, então, neste momento eu tenho uma vida limitada porque eu não posso sair para a cidade, eu já me afastei de muitos amigos, estou bastante longe, porque eu só consegui encontrar uma casa disponível e que não tinha radiação a cerca de 50 km de Zurique, onde eu trabalho, e eu trabalho remoto, né? Mas eventualmente tenho que ir lá de vez em quando e levo a minha proteção. Parece um lunático, mas pelo menos fico bem de saúde. sim. Ah, Pronto, então, olha, se não há mais nada, pronto, aquilo que eu vou fazer é difundir o melhor que puder o vídeo, aqui esta nossa conversa. Resta-me agradecer-te em meu nome pessoal e também da Casa Real Portuguesa o teu tempo e a tua exposição, que foi excelente e muito elucidativa. E pronto, vamos tentar fazer o melhor difundindo isto às pessoas, mas pronto, sem grandes. Eu sinceramente não tenho assim um otimismo muito grande, porque enquanto não mudarmos efetivamente de políticos e de políticas, isto vai avançar, não é? Portanto, enquanto o sistema não cair, este tipo de coisas, eles vão fazer estas, eu vou fazer outras e cada vez pior. Portanto, isto está uma situação realmente complicada. Mas é assim, vai depender da capacidade das pessoas se organizarem e reagirem e de se juntarem, porque as pessoas que estão, nós neste momento estamos a assistir a uma situação que é as pessoas que estão a trabalhar ou que têm estado metidas na política são todas as pessoas que estão a trabalhar para o lado do mal e que se organizam porque eles também não conseguem viver se não for da política, porque eles normalmente são os zeros à esquerda e, portanto, metem-se ali naquele esquema da política para se organizarem e para se entreajudarem uns aos outros nas suas falcatruas e trafolhices e, portanto, e nestes esquemas de corrupção e de má governação. Portanto, que eles governam, se não governam para o povo, não é? E, portanto, isto também vai depender da capacidade das pessoas acordarem, de se reorganizarem, de se mexerem, não estarem sentadas no sofá e de quererem mudar de políticas, porque só aí é que se pode realmente fazer uma oposição a este caminho que o mundo leva, não é? sim, eu percebo e concordo. Agora, temos também que passar a mensagem e perceber qual é a diferença da Pronto, proposta, não é? exatamente, vamos passar a mensagem que vamos fazer. Olha, muito obrigado e até breve, então. Ok, obrigado, Valdes, Obrigado. pelo tempo e pronto, vamos ver o que é que se pode fazer. Vamos ver o que é que se pode fazer. Exatamente. Obrigado, Valdes, até à próxima então. Obrigado.